Fala, GCista, beleza? Vamos fazer aqui a correção da prova realizada pela Banca Sebras para técnico do Seguro Social do INSS, que ocorreu ali na gerência executiva de Guarulhos, São Paulo. Vamos resolver as questões de direito constitucional. Vamos lá. A primeira questão diz assim, ó, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é direito tanto dos trabalhadores, então está dizendo aqui o famoso FGTS aqui, ó, FGTS. O FGTS, ele é direito tanto dos trabalhadores urbanos quanto dos trabalhadores rurais. Isso aqui vai estar correto, pessoal, segundo o artigo 7º, inciso 3º. Mas observe o seguinte, para fazer um link para quem vai fazer concurso de banco, lembre-se que o agente operador do FGTS é a CEF, né, a Caixa Econômica Federal. Então, quem vai operar, quem é o agente operador? Se você lembrar aqui, ó, o agente operador do FGTS vai ser quem? A Caixa Econômica Federal. Lembrando que a Caixa Econômica Federal ela faz parte do SFN, Sistema Financeiro Nacional. Beleza? Lembrando também que se você pode associar ao direito administrativo, você vai lembrar que ela é uma instituição financeira sobre a forma de empresa pública, que foi criada pelo Decreto-Lei 759, de 12 de agosto de 69. E atualmente ela é vinculada ao Ministério da Economia. Ok? São essas informações que você tem. Então, olha o que, é que ele diz aqui na Constituição da República Federativa Brasileira de 88, ó, artigo 7º. São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, tanto o trabalhador urbano quanto o rural. O inciso 3º, ó, já diz, tem direito a fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS. Como eu falei para vocês, o agente operador é a Caixa Econômica Federal, que está vinculada ao Sistema Financeiro Nacional. Teve uma perguntinha, quem fez a prova, teve uma prova da Caixa Econômica pela SESGRAN Rio, agora no ano passado, em 2021, onde ele perguntou o seguinte: você sabe que existe uma conta vinculada, né? Então existe essa conta que é vinculada do trabalhador. A conta vinculada ao trabalhador no FGTS. Ele perguntou em que momento ela poderia ser movimentada. Então, a gente tem uma lei, pessoal, é a lei número 8.036 de 90. Então, existe a lei 8.036 de 1990, que ela vai dizer, lá no seu artigo 20, quais são as possibilidades que a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada. Então, lá na prova, por exemplo, que até você pode ligar com o assunto de previdência social, você vai ver que o caso, um dos casos é o quê? É o caso de aposentadoria concedida pela Previdência Social, é um caso de movimentação, tá certo? Da conta vinculada ao trabalhador no FGTS, ok? Ela vai ser, por exemplo, lá quando tem despedida de justa causa, extinção do contrato de trabalho, extinção total da empresa, tá certo? Quando o trabalhador tiver alguma neoplasia maligna, ele ou um dos seus dependentes, quando o trabalhador for portador do vírus HIV ou seus dependentes, e quando o trabalhador tiver idade, por exemplo, são alguns exemplos que eu estou citando, né? São mais de 23 itens que ele cita lá, quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, tá bom? Então, uma das características que eu queria colocar para vocês é que a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada no caso de aposentadoria concedida pela Previdência Social. Tá? E faz um link com conhecimento de direito previdenciário, direito administrativo, certo? E conhecimentos bancários, beleza? Então, bora para frente. Questão de número 2. A participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho, ó, sindicato, negociação coletiva de trabalho, pode ser dispensada?
mediante manifestação da maioria dos seus filiados. Claro que ela não pode ser dispensada. Isso aí está incorreto, ok? Lá no artigo 8º, ele fala que é livre a associação da Constituição Federal. É livre a associação profissional ou sindical. Observando o quê? Que é obrigatório, tá aqui, ó. É obrigatória no seu inciso 6º a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Esse item estaria errado. Próxima, 25. Aliás, questão 3, que foi a 25 na prova. No caso de um senador que pretenda concorrer a outro cargo eletivo, não se exige, tá certo, a renúncia ao mandato, ou seja, não se exige a desincompatibilização. Então isso é verdade, isso aqui está correto. Nem ele, nem deputado, por exemplo, ok? Agora, o presidente da República, se ele fosse candidatar a outro cargo, tudo bem, aí ele vai ter que desincompatibilizar. Mas se ele for concorrer à reeleição, não tem problema nenhum. Ok, pessoal? Olha o que é que diz o artigo 14 aí, parágrafo 6º. Ó. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado, outros cargos, ele foi bem claro aqui, ó, outros cargos. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos, que são o chefe do executivo, né, pessoal? Devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Beleza. Olha, só por curiosidade, porque você vai utilizar isso aqui nas suas provas, quem vai fazer direito vai fazer a prova associada a direito eleitoral, vai ter concurso de tribunais superiores eleitorais e dos TREs, que são os tribunais regionais eleitorais, você vai ter que gravar esse artigo 15. Existe a inelegibilidade absoluta e a inelegibilidade relativa, ok? A absoluta, pessoal, está lá no artigo 14, parágrafo 4º, que ele fala assim, ó, são inelegíveis os inalistáveis, que são os conscritos e estrangeiros e os analfabetos, ok? Já a inelegibilidade relativa está associada aqui, por exemplo, eleição, desincompatibilização, tá certo? A reflexa e ao caso especial dos militares. Mas, nesse caso, como não é uma aula para direito eleitoral, eu vou destacar só a desincompatibilização, né? Por exemplo, somente para o chefe do executivo, presidente da República, governador de estado, do DF, prefeito, quando querem concorrer para outros cargos. Aí eles devem fazer o quê? A desincompatibilização, certo? Ou seja, eles devem deixar os cargos 6 meses antes do pleito. Ok, pessoal? Então, seria isso. Então, no caso, até coloquei aqui um texto, pessoal, do próprio site do TSE, onde ele coloca o seguinte, ó. A situação dos parlamentares, aqueles que ocupam os cargos no Poder Legislativo, que são os senadores, os deputados federais, deputados estaduais, os distritais e vereadores, são os casos que a gente vai analisar agora. Ó. Para eles, a regra é bastante simples. Não há na Constituição Federal e na Lei Complementar 64/90 restrição à sua plena elegibilidade. Por isso, os titulares de cargos legislativos podem se candidatar a outros cargos sem necessidade da desincompatibilização. Ok? Assim, senadores, deputados e vereadores podem permanecer no exercício de seus mandatos e concorrer a qualquer um dos cargos em disputa nas eleições desse ano. Pronto, está lá no próprio site do TSE. Maravilha? Quarta questão. Quarta questão diz assim, ó, a nacionalidade brasileira, que está lá no artigo 12 da Constituição Federal, certo, pessoal? A nacionalidade brasileira será concedida de ofício, certo? Aos estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam no Brasil há mais de 15 anos e que não possuam condenação penal. Está errado porque não é concedida de ofício, tem que ser feito o quê? A pedido, não é de ofício. Tem que ser o quê? Requerida. Não é por força de lei, não é por imperativo legal, não é um ato realizado por imperativo legal.
certo? Então, isso aqui tem que ser o quê? Requerida. Então, se eu sou um estrangeiro, eu sou, por exemplo, um alemão, estou no Brasil nesse período aí já há mais de 15 anos, né? E não tenho condenação penal, eu posso fazer o requerimento para que eu tenha a naturalização brasileira, beleza? Eu possa ser naturalizado. Então, a nacionalidade brasileira será concedida de ofício? Não, ela tem que ser requerida. Então, isso aqui está errado. Olha o que, é que ele diz aqui na questão número 5. É vedado, é proibido a estrangeiros o acesso a cargos públicos? Claro que não, só é vedado para cargos que sejam nato, né? Então, isso aqui está falso, pessoal. Olha que isso aqui está errado. Olha o que, é que diz a Constituição Federal lá no seu artigo 37, inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham o requisito estabelecido em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei. Então, isso está errado, né, pessoal? Então, vamos lá. Sexta questão diz assim para a gente, ó. O servidor público da administração indireta, investido no mandato de vereador, poderá acumular as vantagens do emprego com a remuneração do cargo eletivo, se houver compatibilidade horária. Olha só, aqui, pessoal, servidor está sendo utilizado em sentido amplo, ok? Isso aqui está sendo utilizado em sentido amplo. E se fosse em sentido estrito, né, estaria meio complicado esse enunciado aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, servidor da administração indireta, investido no mandato de vereador, olha só, o mandato de vereador, poderá acumular as vantagens do emprego com a remuneração do seu cargo eletivo, ou seja, o cargo de vereador, certo? Se houver compatibilidade de horário. Então, isso aqui vai estar correto. Se há compatibilidade de horário para o vereador, ele pode acumular tantas vantagens do emprego como a remuneração do cargo eletivo. Ok? Isso seria possível. Agora, se não houver compatibilidade, aí ele vai ter que optar por um ou por outro, ou a remuneração do emprego ou a remuneração do cargo eletivo. Ok? Essa sexta questão estaria correta. Baseada onde? No artigo 38, que diz assim, ó, ao servidor público, veja que aqui ele está usando o servidor público no sentido amplo. Você tem que entender isso aqui, ó, sentido amplo. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições. Ó. Inciso 2º. Olha, vou para o inciso 3º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Qual é a norma do inciso anterior? É aquela que é aplicada a quem foi investido no mandato de prefeito. Vai se afastar do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela melhor remuneração, ou do cargo eletivo, ou do emprego, função ou cargo. Ok? Então, isso estaria correto na questão de número 6. Vamos lá, questão de número 7. Os vencimentos dos cargos integrantes do Poder Legislativo e Judiciário não poderão exceder os pagos ao cargo do Poder Executivo. Isso aqui a gente vai ver, isso aqui está correto, mas não é cumprido na prática, certo? Isso aqui está lá no artigo 37, inciso 12. É o seguinte, ó. Nós vamos ver que vencimento, grave bem, não estou falando de teto remuneratório. Aqui eu estou falando de vencimento, meu vencimento básico, certo? Observa que o vencimento ele é uma parte da remuneração. Parte da remuneração. Então, você tem que entender
que o vencimento é uma parte da remuneração. Beleza? Então, eu tenho o meu vencimento e vou ter minhas gratificações, ou seja lá qual for, né? Mas observe o seguinte. Nesse caso aqui, pessoal, só para você ter uma ideia, o STF, na ADI 603, ele julgou esse caso aqui e disse o seguinte, olha, isso aqui é uma norma, de eficácia limitada. O que é uma norma de eficácia limitada? É uma norma que depende de uma regulamentação futura para que ela possa produzir todos os efeitos pretendidos, ok? Beleza. Então veja aqui o que é que diz o artigo 37, inciso 12, ó. Vencimento. Pessoal, vencimento é uma parte da remuneração. Eu não estou falando de teto remuneratório, estou falando de vencimento, certo? Então, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superior aos pagos pelo Poder Executivo. Isso aí está correto. Lembre-se, pessoal, que toda vez quando você pensa em vencimento, você vai pensar em outras situações. Uma gratificação de qualificação, por exemplo, no Executivo, uma gratificação de desempenho no Executivo, um VPI lá no Judiciário, um GAGE, certo? Lá no Legislativo você vai ter um GAL, vai ter um VPI, certo? Então, tem várias situações, mas todos eles têm um vencimento básico. Todos eles têm seu vencimento básico. Ok? Então, vou repetir a frase. O que está na própria Constituição Federal, no artigo 37, inciso 12. Ó. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Vencimento. Bote na sua cabeça que é o vencimento, ok? Lembre-se que a função temporária, pessoal, ela é realizada, tá certo? Ou seja, a contratação de pessoal para a função temporária é realizada através de processo seletivo simplificado. O regime previdenciário é o RGPS. O regime trabalhista vai ser o quê? Seletista, CLT, pode ser regime jurídico único, regime especial. Isso para a função temporária. Então, função temporária é feita através de processo seletivo simplificado. O regime previdenciário é o RGPS, certo? O regime trabalhista será ou CLT, ou regime jurídico único, ou regime especial, ok? Agora, olha o que diz o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal. Ela fala o seguinte, ó, aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Então, se ele é ocupante de função temporária, certo? Eu estou usando aqui o sentido amplo, então, dentro de função temporária, então, com certeza, ele tem que estar vinculado ao regime geral de previdência social. E ele diz que não está. Consequentemente, esse item está o quê? Errado. Então, pessoal, eu encerro por aqui a correção dessas 8 questões de direito constitucional. Espero que você tenha feito uma boa prova, tenha conseguido acertar todas as questões. Se não conseguiu, tente novamente que você vai conseguir, tá bom? Mais você treinar, mais habilidade você ganha para responder qualquer tipo de questão que apareça na sua prova. Com certeza, a repetição te leva à perfeição. Nunca desista do seu objetivo. Até a próxima aula. Espero todos vocês no próximo bloco de correção de questões nas próximas videoaulas. Um abraço e até mais.